Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia. E hoje é dia 20 de junho. Glória a Deus por tudo. E eu quero falar com vocês hoje sobre um jovem, nesse capítulo 20 do livro de Atos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela e adormeceu profundamente, como a gente pode ver no versículo 9, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Quero já começar falando para você que lá em Romanos 13 e 11 a gente encontra isso. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Quero falar para você o perigo que é de dormir na hora errada e no lugar errado. E dormir é muito bom, né? Mas Eutico dormiu numa janela enquanto escutava uma pregação. E o resultado foi que ele caiu do terceiro andar e morreu. Felizmente, o pregador era Paulo, porque depois, pelo poder de Deus, Paulo ressuscitou o Eutico, né? Mas assim, a gente pode ver de um aspecto diferente esse sono hoje, como um sono espiritual. Então, Eutico estava ali na janela, o que atraiu ele, né, para a janela. Nós trazemos para o dia de hoje que hoje em dia as pessoas querem estar em cima do muro, né? Então elas ficam sentadas em cima da janela do jeito que Eutico estava. Vamos parafrasear. Eutico estava ali sentado na janela, Paulo estava pregando, no outro dia Paulo iria viajar, então eu acho que ele se empolgou e, né, pela palavra que ele estava pregando ali, e ele foi falando sobre, né, sobre Jesus, e foi falando, e Eutico estava ali, olhando uma hora, um pouquinho ele olhava para dentro, eu escutava a pregação, um outro pouquinho eu falando, né? Ele olhava para fora, julgando interessante algumas coisas lá fora, e olhava para dentro, Paulo pregando, né? E a palavra diz assim que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos, e a gente pode perceber que as lâmpadas, né, estavam acesas e as pessoas ia roubando oxigênio daquele lugar, né, o azeite, que antigamente era assim, as lâmpadas a óleo, né, então a sala estava lotada de gente, a falta de oxigênio e as altas horas, né, que eles já estavam ali, exerceram os seus efeitos, né, sobre ele, sobre o Eutico que estava ali, que ele foi tomado por um sono profundo. Na verdade, o sono é involuntário, e porque há meios de vencê-lo. Você pode vencer o sono, né? Mas essa atitude de passividade do jovem diante daquilo que o matou caracteriza a vida de muitas pessoas que não se deixam dominar pelo Espírito de Deus, mas por inclinações carnais. Digamos que ele estava ali na janela e olhando para o lado, ele viu pessoas indo para o Habib's, lá no Monte das Oliveiras, digamos, né? Hoje, trazendo para os nossos dias, as pessoas estão ali, estão vendo, mas lá fora no mundo tá tão legal, e aqui dentro da igreja tem coisas tão, né, tão monótonas e tal, e ele foi tomado por uma sonolência, isso que acontece com muitos hoje dentro da igreja, né? Ele foi dominado ao invés de dominar, é isso que acontece. O nosso erro hoje é que ao invés de você dominar, nós somos dominados. Dominados pelo cansaço, dominados pelo medo, dominados pela angústia, dominados por tantas coisas. Mas ao invés de dominarmos, como a palavra de Deus declara, que Deus colocou o Adão e Eva no mundo e falou, ó, dominem, dominem, dominem. Estamos aqui para dominar, não para sermos dominados pelos espíritos malignos, pelos espíritos de enfermidade que se levantam, e nós temos sido vencidos muitas vezes porque falta a ousadia de Deus.
né? A gente entra no estágio letárgico e a gente não tem essa autoridade do Senhor, como nós falamos ontem no capítulo 19, né? A gente viu aqui aqueles filhos de Seva que estavam ali. Eles não conheciam a Jesus, mas nós conhecemos. Então nós não podemos ser dominados pelo esse sono espiritual que está tomando conta da nossa terra, do mundo em que nós vivemos. Nós não podemos ficar na janela. Nós não podemos, nós temos o que está dentro. Melhor está dentro do que está fora. Mas na janela é um perigo. É um perigo a gente permanecer em cima do muro. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu saio ou se eu entro. Eu sei que dentro é muito bom, mas parece que, sabe, tem uma coisa que parece que não rola e tal. Isso é do inimigo. Isso são setas, são coisas que o inimigo coloca e lança para que nós não venhamos a permanecer firmes na palavra de Deus. Então, o perigo de dormir na janela, o perigo de nós dormirmos e nós pagarmos caro por isso, porque nós temos vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas que dormiram e pagaram muito caro. Eu quero falar para você sobre Sansão, que você conhece, que dormiu e perdeu os seus cabelos e com isso a sua força. Também nós vemos a Sulamita, aquela lá do livro do Cântico dos Cânticos, Cantares, que vivia dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela dormiu e perdeu o amado. A palavra diz que o amado passou, ela só ficou com o cheiro dele na maçaneta da porta. Outra que dormiu, as 10 virgens. Jesus conta nessa parábola o perigo, porque elas dormiram e as lâmpadas se apagaram. Também Isbosete, filho do rei Saul. Eu coloquei aqui alguns exemplos porque eles dormiram. Esse menino, Isbosete, ele dormiu ao meio-dia e ele foi morto por 2 dos seus empregados. O perigo que há, as consequências fatais de sermos vencidos pelas atrações da janela. Não fique na janela, querida mulher que está me ouvindo, não fique na janela. Se posicione, mas para o lado de dentro. Lá em Deuteronômio Deus fala: eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Olha o exemplo que tantos homens e mulheres de Deus ao longo da palavra, ao longo da Bíblia nos deixando. E esse Eutico, né, que dormiu no culto e caiu da janela. Se não fosse o pregador daquela noite, se não fosse Paulo, esse menino ia ser enterrado, porque se fosse outro pregador que não tivesse a ousadia, a autoridade do Senhor na vida, ele não poderia fazer o que Paulo fez. Paulo desceu de onde ele estava e foi lá. Outra palavra para nós, versículo 10, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo desceu, Paulo viu o que tinha acontecido e ele parou com tudo. Ele podia muito bem ter falado: deixa, ele quis ficar na janela, deixa ele, agora fazer o quê? Né? Eu não vou me importar, porque enquanto eu estava aqui pregando, ele estava bagunçando, ele estava... Poderia, eu estou colocando, isso não está na palavra, entendam bem, mas eu, Estela, estou conjecturando, né, na minha mente que poderia ter acontecido assim, e é isso que acontece hoje muitas vezes. Enquanto o pregador está falando, tem muitos ali, né, como o pastor mesmo fala, no WhatsApp, no Facebook e no Twitter, e as atenções sendo voltadas para outras coisas que não são a palavra de Deus, as revelações que nós temos tido nos nossos púlpitos. Enquanto isso, muitos fracos e doentes, como disse bem mesmo o apóstolo Paulo em outra passagem, muitos que dormem, né? Ele citando a ceia do Senhor. Por causa disso, né? Por causa dessas distrações, por causa desses perigos iminentes que está nos rodeando, nos cercando toda hora, todo instante. Há um perigo iminente, há um perigo. Por isso que nós temos que, como está escrito lá em Romanos, eu já li para você, é hora de despertarmos do sono, é hora de deixarmos, né, que essa letargia que nos deixa amarrados, né, que faz com que a gente se sinta presos por todas essas distrações.
E se você não sabe, eu quero dizer para você que um documentário falando, né, que o navio Titanic tinha tudo que os passageiros queriam, tinha tudo, mas menos os botes salva-vidas suficiente para salvar aquela quantidade de pessoas que estavam ali naquele navio, e você sabe o que aconteceu. E ninguém ligou para isso, né? Na hora do bem bom, que estava todo mundo se divertindo ali naquele navio, estava tudo legal, eles não ligaram para isso, eles só realmente foram se dar conta quando eles precisaram, né, dos botes salva-vidas, e não tinha para todo mundo. Aí foi o desespero, para você entender que a gente tem que estar despertos pela palavra de Deus, e só vamos estar despertos se a gente estiver orando, se estivermos estudando a palavra, falando do amor de Jesus. E a hora é agora, nós não podemos deixar, né, de cuidar desses detalhes tão importantes que farão toda a diferença para a nossa vida. E detalhes que às vezes são pequenos, mas que a gente acaba deixando de lado, e que vai fazer assim, vai fazer um estrago se a gente não tiver eles no momento certo, na hora certa, na hora adequada. Foi isso justamente que estava acontecendo com Eutico. Ele estava no lugar errado, ele estava na janela, ele não estava no lugar certo, né? Às vezes a gente pode até estar no momento certo, na hora certa, mas no lugar errado. Outras vezes nós estamos no lugar certo, mas na hora errada. Então de nada adianta, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. E Paulo foi ali, né? Paulo foi ali, desceu de onde ele estava, desceu do discurso que ele estava fazendo, e ele não se importou. Ele não se importou em deixar, né, todas as coisas para trás, porque ele poderia falar: nossa, mas eu tava falando e esse menino estava lá fazendo outra coisa, né? Estava brincando, estava conversando, estava tagarelando, ou não sei, né? O que Paulo poderia ter achado, né? Eu conjecturando, mas ele não se importou, ele desceu, ele foi lá, né? E ele desceu para ajudar. Então, quantas vezes nós vemos esse tipo de pessoas, essas pessoas, né, que estão nesse momento de sono espiritual, estão na janela, e a gente às vezes fica: ah, mas eu bem que avisei, né? Ele iria cair, ele não me deu bola, ele não ouviu o que eu falei. Não, mas Paulo desceu, né? Ele desceu, e hoje eu digo, ele desceu, nós descemos também dos nossos preconceitos, dos nossos pré-julgamentos, e nós temos que estender a mão para esses que estão caídos, né? Feridos, e nós temos que ser esses Paulos que estavam ali, porque se não fosse naquela oportunidade, se não fosse Paulo, Eutico estava morto realmente e não viveria mais. Mas Paulo foi ali, estendeu, né, as mãos, inclinando-se sobre ele, abraçou, e a vida voltou para ele. E glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, nesse dia, eu quero compartilhar com você isso. Vamos nos despertar, como diz lá em Efésios, né, 5:14. Por isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Vamos nos despertar e vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, não deixando que as atrações, as novidades que o inimigo tenta trazer, lançando para nós, mas para nos distrair, para nos desfocar do nosso alvo, né? Venham chegando, venham nos envolvendo. Então, que nesse dia a gente possa estar, de fato, bem desperto, né? Com a palavra de Deus no coração e na nossa boca, né? Como uma espada afiada para declarar, né, com ousadia a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus para quem quer que seja, e levantarmos esses caídos, esses oprimidos, esses Eúticos, né, que se encontram por aí nas nossas igrejas, nas nossas vizinhanças, na nossa família, muitos que dormem e não se dão conta, mas nós, assim como Paulo, vamos ser usados para levantar essas pessoas
e trazê-las à vida abundante de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você seja assim, essa luz que resplandece no meio das trevas e que nada deste mundo venha te envolver, venha te distrair e que nada desse mundo te tire do foco que é Jesus Cristo, que é a presença de Deus, mais importante do que tudo. Amém? Fique na paz do Senhor. Bom dia.